Gerais, ganhou na quarta, ele perdeu 3 eleições e ganhou 3 eleições. O interessante aqui é que Lula perdeu as 3 eleições quando o voto era em cédulas. A primeira eleição Lula perdeu em 1989 para Fernando Collor de Mello. A segunda eleição ele perdeu em 1994 para Fernando Henrique Cardoso e a terceira para Fernando Henrique Cardoso também em 1998. A primeira vez que o voto eletrônico foi implantado no Brasil foi no ano 2000, que eram as eleições municipais. As urnas eletrônicas foram testadas nesse ano. A primeira eleição presidencial com voto de urna eletrônica foi em 2002, quando Lula disputou e ganhou a sua primeira eleição em segundo turno para Serra. Curioso, hein? Curioso. No mínimo curioso. Curioso. A segunda eleição que Lula ganhou foi em 2006, que ele ganhou do Alckmin, também em segundo turno, urnas eletrônicas. A terceira eleição que Lula ganhou foi agora, em 2022, do Bolsonaro, também via urnas eletrônicas. Coincidência ou não, Lula deu entrevista e disse que através do voto a esquerda nunca chegaria ao poder. Então vamos lá, se as 3 primeiras eleições ele perdeu quando o voto era em cédula e as 3 que ele ganhou era quando era urna eletrônica, coincidência ou não, em segundo turno, então há aqui uma dúvida, segundo a fala do próprio Lula, sobre a transparência das eleições. Se ele perdeu 3 com voto auditável e ele ganhou 3 com voto auditável, mas não em cédulas, então nós podemos dizer que as urnas são questionáveis sim, pela trajetória política do Lula e também por sua própria fala. É muita coincidência ou é muita insistência do Lula disputar 6 vezes e ganhar 3, e justamente as 3 eleições depois que a urna eletrônica foi implantada. Existe aí uma incógnita, ok, a ser desvendada. Por que ele perdeu as 3 eleições quando o voto era em cédula e depois que as urnas eletrônicas foram implantadas, ele ganhou as 3 eleições que disputou e em segundo turno? Nesse meio tempo ele ainda fez a Dilma 2 vezes, né? Depois que a urna eletrônica foi implantada no Brasil, a esquerda perdeu apenas a eleição para o Bolsonaro. Quem tem ouvidos ouçam o que o Dinho diz à igreja.